Meus amigos, então, agora estamos no capítulo 2 de 96, quando eu já comecei a música em diante. Quem quiser entender, quem não quiser, sai fora. Vai encher o saco de outro. Aí o que acontece? Em 96, já estava escrevendo poesia, escrevi meu primeiro livro de poesia chamado Casulo, escrevi o meu primeiro romance assim, infanto-juvenil chamado Eno Impiedoso, que é uma história que se passa como se fosse uma fantasia assim, coisa tipo Conan, vai, eu gostava muito de Conan na época, eu me inspirei muito nisso. Mas não foi publicado, batalhei editora tal, tem na gaveta até hoje. Um dia, quem sabe. Aí o que acontece? Eu ganhei um concurso chamado Passaporte para o Amor, num festival, um concurso de poesias lá no Rio de Janeiro. Participei, que comecei a escrever em jornal e tive uma participação especial no livro aqui de uma coletânea de poetas hortolândia, inclusive foi relembrado agora, 30 anos depois. Mas eu queria música. E eu estava compondo, eu tinha um repertório legal, fiz algumas músicas legais, inclusive Latifúndio. Tinha várias músicas legais já. E eu falei, pô, preciso de uma banda. E meu primeiro projeto era montar uma banda chamada Lobos do Asfalto. Sonhava com a banda, fez sucesso, aquela coisa toda. Mas daí eu pensei bem, falei, acho que não vai dar certo esse nome, não. Aí eu fui dar um rolê por aí, encontrei uns caras que estavam querendo formar uma banda. Já tava lá o baixista e o batera. Pô, foi uma sorte. Era o Odair e o Jeová Zig Zag, que tocavam numa banda chamada Poesia Bruta, mas a banda tinha acabado. Chamei os caras, a gente foram, marcou ensaio em casa, lá em casa uma perda nada, e ensaiamos. Equipamento ruim, tudo aquela coisa. Aí o Odair não aguentou ficar, saiu fora. Entrou o Celso. Aí o Celso Mendes, que era guitarrista da banda deles também, fez baixo. E a gente montou a banda Gárgula. Daí a gente gravou uma demo com duas músicas chamadas Dias Difíceis, Latifúndio. A gente tentou participar de um festival chamado Skull Rock, se inscreveu, mas não ganhou nada. E daí a gente participou de um festivalzinho lá e ganhamos, inclusive, em primeiro lugar. Com uma música chamada Turf. Mandamos bem pra caramba. Aí foi o primeiro show, grande show, assim. Eu tinha feito algumas participações assim, mequetrefe, mas nada assim de grande valor. O show que eu considero mesmo foi isso daí. Aí foi, 96, 97, a gente começou a fazer a banda. Só que eu tava sem dinheiro, apertado, e o Celso saiu fora da banda. E a gente tava meio apertado, e eu falei, quer saber uma coisa? Vou parar com a banda, vou trabalhar e vamos correr atrás de outra. Aí a banda miou. E o Zig Zag também tava dando uns problemas, dando umas drogas. Né? Infelizmente o Zig Zag veio a falecer em decorrência desse problema. Né? Mas enfim, Deus o abençoe onde quer que ele esteja. E aí aconteceu, faço com o nariz porque tenho rinite, às vezes coço o nariz. Aí a gente foi, isso já estava em 97 e tal, daí eu fiz alguns projetos, continuei compondo e planejando. Daí quando foi em 98 eu conheci outros caras. Eu conheci um cantor que me ajudou bastante a acertar a voz, ele me dava dica, já cantava numa banda chamada Cachorro Louco, ele tinha uns 10 anos a mais que eu, e ele tinha mais experiência. Então ele me ensinou, Ricardo, canta assim, afina assim, que é o Ricardo Nunes, me ajudou bastante esse cara. E ele sumiu também, nunca mais vi ele. Mas enfim, era uma pessoa que ele me deu muita orientação, que já era cantor profissional, me explicou. E aí ele gostou das minhas músicas, sem talento, cara. Eu já estava compondo algumas músicas, já pop, já era compositor. E aí ele pegou e me apresentou uns caras, aí nós montamos uma banda chamada Lady Lua, que era o Celso, Paulinho no baixo, Celso na bateria. E a gente começou a tocar. E aí começou a fazer alguns shows, nos anos 90, começou a construir uma ceninha ali. E só que a banda também tava decolando e tal. Eu falei, cara, a banda não tá virando. Daí quando chegou em 2000, aí eu tinha já escrito um outro livro chamado Anormais de Contos, e também estava paralelo à carreira de escritor e música, e trabalhava em empresa, entrei numa multinacional, trabalhava pra caramba. Aí eu fiz contato com o Ricardo Drago do selo Holiday e aí eu fui gravar meu primeiro disco, solo, porque com banda não tava virando, os caras, nossa ideia não batia. E a gente montou uma banda chamada. Aí montei uma banda comigo, com uns amigos, o finado Sidney Fernandes na guitarra, chamei o Zelito Alves no baixo, Sidney Zambou na bateria, daí a gente gravou. Chamei o Júlio do Pote, o Grupo Choca, para me ajudar no disco. A gente gravou o primeiro disco, meu solo, Um Estresse no Extremo. Produção do Gambá e do Ricardo Drago, produtor executivo da Holiday Records, lá de Limeira, americana, que hoje tem a Mutante. É muito legal a companhia deles lá, eles fazem um trabalho bacana. Enfim, aí fui tocando. Aí a gente começou a trabalhar, e comecei a fazer show, viajar, fui pra Bauru, ia com violão, tocaram pra um lado, pro outro, quebrando pedra, fazendo contato, daí saiu jornal, rádio, aí vinha as crocodilagens, aqueles caras falsos amigos que queria só tirar vantagem, mas quebrando tudo isso, e batalhando, e fazendo turnê.
Aí eu conheci a poetisa Sueli Paulino, que foi minha mulher por muito tempo, a gente foi juntos, a gente começou a viajar, fez sul de Minas, turnê, Estressa Tour, jogando. Fomos para o Rio de Janeiro, fomos para vários lugares fazendo divulgação e mandando material, fita, CD, né, organizando e tal, fazendo acontecer. Aí quando foi em 2002, 2003, eu gravei um novo disco chamado, final de 2002, eu gravei o meu segundo disco chamado O Homem que Matou o Crítico, do selo Zig Zira Records, do Mano James, e era o estúdio MKF do Creu. Então a gente saiu uma divulgação legal, conseguimos espaço na TV, espaço em jornal, um monte de lugar aí. E aí foi bacana. Então o que acontece? A gente fez bastante trabalho, correu bastante atrás de uma série de coisas e tal. E foi bem bacana. E a gente começou a divulgar, né, os Estados extremos disso. Eu comecei também, nessa época eu tinha feito vários livros, comecei a escrever outro livro. Então nessa época eu já tinha de livro de romance o Eno Impiedoso, aí depois eu tinha de poesia o Casulo, e em 2001 meu pai faleceu, eu tive que cuidar dele, eu tive bastante tempo a ficar ao lado dele, eu escrevi um livro chamado Diagnóstico dos Deuses. Então eu usei o alter ego nisso, que é o Langolier. Inclusive eu fiz um filme sobre isso, está no YouTube, Diagnóstico dos Deuses, quem quiser conferir está aqui no meu canal. É onde eu leio alguns poemas desse livro, Diagnóstico dos Deuses. São 500 poemas, mas nesse vídeo, evidentemente, que eu só li alguns, né? Mas é um livro muito legal. E aí o que acontece? Quem quiser conhecer minha obra, tem muita coisa aí no canal, essas coisas. Aí eu lancei também, eu escrevi também um livro chamado Pachanga Pilsen, em 2003, um conto de romance. Escrevi um livro de contos chamado Memórias São Longuinho, em 2002. E escrevi um livro em 2001 de romance chamado Vinório e Seu Pecado. Esse eu consegui publicar, joguei em alguns lugares, assim. É meio artesanal, mas joguei em alguns lugares. E em 2000 eu tinha escrevi um livro que foi divulgado em Minas Gerais, chamado Devaneios, de poesia. Então eu sempre conciliei a literatura com a minha arte. Eu consegui fazer várias coisas. E procurar sempre tocar vários instrumentos, aprender outros instrumentos, tocar gaita, tocar violão, gaita, baixo, tocar um pouco bateria, tocar tudo. E a gente começou a trabalhar, e divulgando, e fazendo a coisa acontecer. E aí foi 2002, 2003, 2004, foi divulgando, fazendo meu trabalho. E as coisas sempre foram difíceis, cara. Batalhando, nunca senti apoio de nada. Até que chegou em 2005 e aí eu comecei a planejar o meu novo trabalho que se chama Influxo. Mas isso aí deu trabalho à beça. Eu estava sem grana, batalhei para comprar um violão, para batalhar as oportunidades. E foi bem difícil. Aí comecei a trabalhar. E nessa época eu estava com outro livro chamado Anormais, Contos Fabulosos do Mundo Real, de contos. Mas aí fica para o outro episódio.